Oi, gurizada, tudo bem com vocês? Tô aqui hoje pra gente falar um pouquinho das questões que a gente fez lá nas atividades de verificação de aprendizagem, tá? Então vou rever com vocês todas as questões da prova porque várias pessoas tiveram dificuldade em várias questões. Então vou ver tudo de uma vez, tá? Então vamos lá, eu vou ler a pergunta que eu tenho aqui no computador e daí eu converso sobre a resposta com vocês, certo? Pergunta número 1. Tente explicar resumidamente por que o século XVIII acabou sendo conhecido como o século das luzes. Essa pergunta vocês tinham que ter respondido da seguinte forma. O século XVIII é conhecido como o século das luzes, pois foi nesse período que surgiu o pensamento iluminista. O pensamento iluminista vem para contrapor o antigo regime, que é o absolutismo monárquico, tá? Quando fala em antigo regime, está falando de reinos onde o rei é absolutista. E quando existe o absolutismo, a gente chama esse período aí, a Idade Média, de período das trevas. Então, o iluminismo vai trazer luz. Então, uma nova maneira de pensar, novas ideias. Por isso que até hoje o símbolo da ideia, quando é uma ideia nova, por exemplo, vocês vê aí nos desenhos animados, em vídeos, quando alguém tá tendo uma ideia, o que aparece em cima da cabeça dele? Uma lâmpada, porque iluminação traz uma luz nova frente a alguma coisa diferente, tá? Então, essa é a resposta. Número 2. O despotismo esclarecido, regime de governo adotado em alguns países da Europa no século XVIII, Europa, século XVIII, então, iluminismo. Caracteriza-se por o quê? O que é o despotismo esclarecido? São reis absolutistas que usam algumas ideias iluministas que possam ser para o seu favor próprio, tá? Então, são reis absolutistas que tentam incluir alguns ideais iluministas dentro do seu próprio governo. Por isso que o iluminismo ele não vai ser só da classe da burguesia. Tem alguns reis, alguns monarcas, alguns governantes que vão usar essas ideias. Então, a alternativa ali na número 2, que se encaixa com isso, é justamente a letra, deixa eu ver aqui, D. Tentar conciliar os princípios do absolutismo com as ideias iluministas. É isso que é ser um déspota esclarecido. Que é essa a pergunta que está fazendo. O que é o despotismo esclarecido, tá? Número 3. Assinale uma ideia daquelas ali que seja difundida pelos iluministas. De todas as que está falando ali, o iluminismo ele veio para ir contra o quê? O antigo regime. O antigo regime é justamente a característica, o nome que a gente dá para os reis absolutistas dentro do período do iluminismo, tá? Então, são vários termos que tem aí que talvez vocês não tenham entendido o conceito. Despotismo esclarecido. Reis absolutistas que incluem ideias iluministas no seu governo. Antigo regime. Nome dado ao tipo de governo absolutista, tá? Então, é isso que o iluminismo veio lutar contra, era contra o antigo regime, contra esses reis absolutistas. Questão número 4. Na França, o movimento conhecido como iluminismo influenciou grandemente vários filósofos. Dentre eles, se destacaram pela participação direta na elaboração da enciclopédia. Assinale a alternativa que indica corretamente dois desses pensadores. Pessoal, a gente fez um trabalho sobre a enciclopédia, que a gente viu como é que era a enciclopédia na época do iluminismo e como é que é a enciclopédia hoje, que a gente sabe que não usa mais a mesma aquela de papel, vocês usam a na internet, e uma delas é a Wikipédia, né? Mas tem tanto no livro quanto nesse trabalhinho que a gente fez o nome das pessoinhas que inventaram a primeira enciclopédia, que é justamente o d'Alembert e o Diderot. Então, é a letra A que tá certa. Esses nomes franceses são meio esquisitinhos, mas vocês, para gravar, é melhor gravar o sobrenome. Então, o d'Alembert e o Diderot, tá? Esses dois foram os que fizeram juntos a primeira enciclopédia. Certito, gente? As próximas eu mando aí no outro vídeo, tá bom? Até mais!